Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou Mariana Teixeira, analista corporal, e aqui no canal do YouTube eu vou tratar de análise corporal, de traços de caráter. Calma que eu vou explicar tudinho o que é isso, né? E as influências dos nossos traços em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos amorosos, nosso relacionamento com os nossos familiares, na nossa profissão e na nossa carreira, tá bom? E o primeiro vídeo desse canal é justo que seja o como tudo isso começou, né? Quem já me segue aqui tem um tempinho, esse canal é bem novo. Quem já me segue aqui vê que eu tenho já alguns vídeos aqui, mas eles são vídeos que eu fiz lá no Instagram, onde eu atuo desde 2021, que foram carregados para cá. E esse é o primeiro vídeo. É o vídeo inaugural e, claro, que tem que contar o começo dessa história, né? Então, vamos lá. O que é traço de caráter, né? A forma como a gente percebe, como a gente enxerga o mundo e como a gente registra toda a nossa história, né? Todos os fatos que a gente viveu, né? E aqui eu entendo história como um fato que foi registrado com uma percepção emocional, né? É um fato que foi embrulhado numa capinha de sentimento, de emoção, né? Que é o que a gente registra. Tudo isso é definido por um elemento da nossa formação física e mental. E esse elemento é o traço de caráter, tá? Logo mais vamos falar de todos, né? Vai ter um vídeo especial para cada um, para eu explicar o que é cada traço de caráter, que são 5. Mas hoje vamos tratar da história, né? E esses traços moldam o nosso formato físico, né, do nosso corpo e moldam também o nosso padrão de funcionamento. Como a gente sente, pensa e age no mundo, se a gente é mais racional, se a gente é mais emocional, e não tem problema nenhum ser assim, tá? Tudo isso tem como origem os nossos traços de caráter. E os nossos traços de caráter também permitem entender a história, a nossa história, tudo que a gente passou, desde quando estávamos na barriga da nossa mãe até o surgimento da nossa sexualidade, né? Em torno de 6, 7 anos, quando a gente descobre que o mundo é feito de pares, né? E a gente que é o nosso par. Então, abrange todo esse período aí da primeira infância, tá? E também é uma chave, o traço de caráter é uma chave para a gente resolver qualquer problema que as pessoas estejam enfrentando, tá bom? E como tudo isso surgiu? Todo mundo aqui já deve ter ouvido a frase Freud explica, né? Então Freud também explica isso. O começo dessa história tem o dedinho dele lá na década de 30, com o surgimento da Sociedade Psicanalítica de Viena, né? O surgimento de toda essa ciência que foi a base para muitas outras teorias, muitas outras abordagens, principalmente no estudo do desenvolvimento humano. Então, vamos começar? Começando por ele, né? Então, vamos lá. Sigmund Freud era austríaco, foi um médico, cientista natural, que a maior importância dele foi que ele descobriu que havia alguma coisa além daquele corpo, né? Até então, a medicina só olhava para o corpo humano de uma forma muito mecânica, né? Só existia ali para a medicina o que se podia enxergar, o que se podia tocar, estudar. E Freud não, Freud despertou para uma outra realidade, que ele descobriu que existia ali não só um corpo, existia algo ali naquele corpo, existia uma mente, existia um inconsciente que atuava sobre aquele corpo e estava fora do controle dele. Né? Essa foi a principal descoberta dele. Então, além do que se via, né, do nosso corpo, da nossa matéria, Freud disse que existe uma mente, existem pensamentos, sentimentos, existem emoções ali também. E que os dois estão ligados, né? Então, essa foi a principal descoberta do Freud. A principal contribuição, claro, nesse contexto, eu não estou aqui diminuindo, né, a obra de Freud de jeito nenhum, mas aqui contando a história da análise corporal, da história do estudo dos traços de caráter. Né? A principal contribuição de Freud foi essa, né? Alertar a sociedade e a medicina da época que existia uma mente ali, além daquele corpo visível, daquela matéria, né? E que essa mente controlava esse corpo, né? E
em seguida surge o segundo personagem, né? É Wilhelm Reich, que também era médico austríaco, também fazia parte da Sociedade Psicanalítica de Viena e que começou a receber pacientes que estavam resistentes à terapia psicanalítica da época, né? Freud encaminhava para ele os pacientes que não apresentavam os resultados desejados. E ele se sentiu à vontade para testar novas abordagens, né? Enquanto Freud fazia, nas sessões de psicanálise, Freud colocava as pessoas lá deitadas, ele ficava nas costas da pessoa, né? Não havia contato visual. Freud não olhava para as pessoas, porque as pessoas estavam lá deitadas no divã. O Reich resolveu fazer diferente. Ele olhava para as pessoas. Ele reparou que existiam comportamentos iguais, que existiam problemas iguais para pessoas que tinham corpos semelhantes, né? Uma pessoa que tinha um corpo mais arredondado, ela tinha um problema X, e se vinha uma outra pessoa também com um corpinho arredondado, ele reparou, opa, a pessoa está com o mesmo problema, a pessoa tem dificuldades que são semelhantes. Mesma coisa, se surgia uma pessoa mais magrinha, que era mais fechada, era mais calada, então, já se sabia que o problema já era diferente daquela pessoa que tinha um corpinho mais arredondado. Enfim, ele olhava para as pessoas, Reich olhava para as pessoas, ele observava os gestos, a postura, as expressões, né? Ele observava que pessoas que tinham corpos iguais, formatos corporais iguais, apresentavam problemas semelhantes e apresentavam, coincidentemente, o mesmo tipo de resistência à terapia de Freud, né? O mesmo tipo de resistência à terapia que se praticava à época, tá? E assim ele complementou essa teoria de Freud. Freud falou que existia uma mente naquele corpo e Reich falou, não é só isso, isso vai além. Mente e corpo são uma coisa só, tá? Sendo que o corpo era parte visível da mente, né? Pessoas com corpos semelhantes tinham comportamentos e dificuldades e problemas que também eram semelhantes, tá? Então, fazendo essa correlação, o formato da mente, o seu padrão de funcionamento, podia ser visto e conhecido a partir do formato do corpo, a partir do formato visível, da silhueta daquele corpo, né? E isso moldava o corpo. O padrão de funcionamento da mente moldava o corpo, que era fruto desse ambiente, dos traços de caráter, não só das informações genéticas, tá? Então, esse foi um passinho a mais no avanço do estudo da análise do caráter, né? Desenvolvido por Reich. E aí o tempo passou, né? E seu trabalho seguiu adiante também com um dos seus alunos, né? Dessa vez, o também psicanalista, mais americano, né? Nos Estados Unidos, um psicanalista de nome Alexander Lowen, pegou todas essas informações, pegou toda a teoria de Freud, pegou tudo que Reich tinha produzido sobre o estudo e análise do caráter, né? Todas as informações sobre traços de caráter, e organizou. Ele criou uma abordagem própria, né? Que é a psicoterapia corporal ou análise bioenergética, em que a principal contribuição para toda essa teoria de traços de caráter é que ele organizou e ele sistematizou tudo que existia, tudo que havia sido publicado e feito até aquela época, né, sobre os traços de caráter. Então, ele organizou e sistematizou tudo que existe hoje, tudo que existe hoje, né, todas as informações que são utilizadas tanto pela abordagem da análise corporal quanto pela própria abordagem criada pelo Lowen, né, que é a bioenergética, a psicoterapia corporal, tá? E como estamos hoje, né? Essa descoberta do Lowen foi entre os anos 40 e 50, e depois esse conhecimento ficou restrito à academia. Por quê? Porque não tinha uma aplicação prática. Como você vai medir os traços? Já que todos nós temos os 5 traços e somos uma combinação, uma mistura dos nossos traços, né? Aí veio o Corpo Explica lá em 2016, 2017, que pegou todo esse conhecimento e resolveu fazer uma abordagem prática, né? Então,
Ele não desprezou nada do que foi feito, apenas complementou e foi por um outro caminho, tá? Foi por um outro caminho, dando vida a esse conhecimento, né? Criando ferramentas práticas para você medir, para que fosse possível medir, olhar para uma pessoa e dizer para ela quanto de cada traço ela tinha, e a partir daí detalhar como essa pessoa funcionava, quais os melhores ambientes para ela, que necessidades ela tinha, de que forma ela poderia suprir essas próprias necessidades, tá? Então, o Corpo Explica criou essa metodologia, essa abordagem nova a partir de todo esse conhecimento desenvolvido por Freud, por Reich, por Lowen, e fez três grandes contribuições, na verdade, né? Que vai ser, que é o tema de todo esse meu canal aqui, né? Ele tornou esse conhecimento acessível, porque até então era muito restrito ao ambiente acadêmico, né? Ele tornou esse conhecimento de modo acessível, de modo que qualquer pessoa conseguisse entender, né? Conseguisse se identificar e aí começar a ter uma chave para poder resolver seus problemas e lidar, né, com as suas dificuldades. Ele criou uma ferramenta para medir os traços de caráter, que chama Mapa dos Caráteres, né? Mapa dos Caracteres, que é a ferramenta que eu, por exemplo, aplico nos meus clientes, né? É a ferramenta que a gente utiliza quando a gente olha uma pessoa, quando a gente faz a análise corporal dessa pessoa, tá? Essa é a ferramenta, Mapa dos Caracteres. E criou também uma outra ferramenta que chama Chave Mestra, que é a ferramenta que serve para controlar os traços de caracteres, né? De modo que a gente não fique só sentindo as dores dos traços, né? De modo que essas dores não prejudiquem a gente, mas que a gente saiba extrair o melhor de cada traço, que é o que a gente vai chamar aqui de recurso, tá? Então, todo esse conhecimento permite hoje que uma pessoa entenda a sua história a partir de uma informação tão simples, né? Que é o formato do corpo. Entenda a sua história, entenda qual é a sua combinação de traço, né? E como que essas características interagem entre si, enxergue o contexto da sua vida e reconstitua, né? Construa um ambiente mais favorável, de modo que a gente não precisa mudar o jeito que a gente precisa só adequar o nosso ambiente para que a gente viva melhor. Então, esse foi o primeiro vídeo. Até já!